Esse caso é um dos mais famosos e bizarros do Japão, pelo fato de um corpo humano ter sido encontrado literalmente debaixo de uma privada. Até hoje o caso não foi solucionado e está envolto de mistérios. Tudo começou no dia 28 de fevereiro de 1989, na vila Miyakode, localizado no distrito de Itamura, que hoje em dia é uma cidade, na província de Fukushima. Às 6 da tarde, uma professora de escola primária de 23 anos, apelidada de Professora A, foi ao banheiro para fazer suas necessidades. A privada era daqueles que tem que agachar, que na época era comum no Japão. E dentro da privada ela viu algo que lembrava um sapato. Ela achou estranho e foi para o lado de fora do alojamento para ver o bueiro que ficava ligado à privada. O bueiro estava aberto e lá dentro ela viu um corpo. Assustada, ela imediatamente avisou para o vice-diretor e para os demais professores e logo chamaram a polícia. Vários policiais e bombeiros foram até o local com 2 caminhões vácuo para tirar o corpo, só que sem sucesso. Então foi preciso usar uma escavadeira para destruir o banheiro do alojamento para tirar o cano que ficava ligado à privada. O corpo era de um homem chamado Sugano Naoyuki, de 26 anos, que morava a 10 minutos do local da sua morte. Ele morava com seus pais e sua avó. Nos tempos da universidade, fez parte de uma banda e na vida adulta ele trabalhava em uma empresa que supervisionava a segurança da usina nuclear de Fukushima, aquele mesmo que foi atingido pelo tsunami de 2011. E tem uma pequena história sobre ele e a usina. Um mês antes, em janeiro, um dos reatores da usina nuclear teve problemas, vazando um pouco de metal, e teve que fechar temporariamente. Além disso, um colega de trabalho de Sugano havia cometido suicídio se jogando no trem na estação de Ueno, em Tóquio. O Sugano se sentia responsável e que estava mal por isso. Bom, esse foi um detalhezinho que eles colocaram no caso. Ele tinha uma boa reputação na comunidade, participando em atividades da Associação dos Jovens, trabalhando como mestre de cerimônia de casamentos e costumava participar em campanhas eleitorais da vila. Ele estava sumido desde o dia 24 de fevereiro e a última pessoa que o viu foi o seu pai, que segundo ele, seu filho havia dito que iria sair e voltar rapidinho, mas o final nós já sabemos. Quando seu corpo foi encontrado, a sua cabeça estava do lado onde fica a privada e com o pescoço virado um pouco para o lado esquerdo. Ele estava em posição fetal, sem camisa só que carregando uma jaqueta. Havia algumas marcas de arranhões nos cotovelos e nos joelhos, e estava coberto de fezes. Então teve que lavar o corpo 2 vezes antes de fazer a autópsia. E na autópsia foi constatado que a causa da sua morte foi hipotermia e acreditava-se que estava morto desde o dia 26 de fevereiro e a polícia considerou como morte acidental, como se ele tivesse tentado espiar a mulher. Mas os moradores disseram que ele não era esse tipo de gente e acharam a versão da polícia muito mal contada. Houve uma petição com mais de 4.000 assinaturas para que a polícia voltasse com a investigação, mas infelizmente a polícia não deu a mínima. Agora observem essa imagem. A saída do cano onde ele teria entrado tinha 36 centímetros de circunferência. E da saída do cano até a parte que liga para o centro do cano tinha 107 centímetros de altura no total. E ali no centro do cano, mais embaixo, onde fica as fezes, tinha 50 centímetros de circunferência, 125 centímetros de comprimento e por último ali na entrada do cano, onde fica a privada, tem uma abertura de 20 centímetros de circunferência. Para um homem adulto entrar ali é praticamente impossível, a não ser que tenha hiperflexibilidade. Outro detalhe é que na época que seu corpo foi encontrado, era inverno no Japão. A temperatura na vila era de 4,9 graus e tinha mais de 20 centímetros de neve. Um de seus sapatos foi encontrado no banheiro, enquanto que o outro par estava perto de um rio próximo do local da sua morte e o mais estranho é que foi encontrado um carro em um estacionamento próximo do local com a chave ainda na ignição. Ou seja, alguém poderia ter o levado até o cano com o Sugano já morto e dado um jeito de colocá-lo ali dentro, pois ele não seria louco para correr até o banheiro e tirar a jaqueta nesse frio para caber no cano e espiar uma mulher. 5年前、福島県の宮古島村で起こった変死事件。青年会のリーダー格の若者が女性単身用住宅の汲み取り式トイレの底から死体で発見された。捜査と検視の結果は、自ら汲み取り口から侵入した末の凍死と断定された。しかし死因に不審を持った仲間たちは、当時警察に真相究明を求める署名運動に立ち上がった。真相を究明したいということで今日出ていただいたんですけど、はい、どうぞ。この、男性息子さんが殺されたんじゃないかと思うんですよ。詰め込んでぎゅうぎゅう詰めにしている姿が見えるから、これは違う場所で亡くなったんじゃないかと思うんですよ。先生、これ見てください。
息子直之さんの汚名を晴らさんと執念を燃やす父。事件以来5年、その真相を究明すべくさまざまな情報収集に奔走している。そして殺人事件と霊視した木村氏。ここのところでちょっと事件の周辺取材をご覧いただこうと思います。はい。菅野直之さん、当時26歳。彼は平成元年2月23日、友人の送別会に出席後、深夜から行方不明となった。そして遺体が発見される前日、農協の駐車場で斜めに止められた直之さんの車が発見された。それは長時間駐車するつもりのない止め方である。農協の駐車場に直之さんの車は止めてありました。そこからずっと細い坂道を上がったところ、ここから見えるところに直之さんが遺体で発見された現場があります。道をちょっと外れて畑を横切る形になるんですが、青い屋根、真ん中の民家の左側にあります。そのトイレの中で直之さんは遺体で発見されました。果たして事故死か、それとも父親の執念通り殺人か。汲取口30センチという異様な狭さに着目する取材班が変死事件の謎の真相に迫る。これがお父さん、実際に現場にあったトイレと同じものですね。はい、そうです。で、そこにあったものをそのまま残してあるっていうのはどこの部分ですか？その部分ですね。あ、ここですか？そうです。はい。現場にあったものを持ってきました。その問題のマンホールなんですが、この蓋を開けて、これ直径はどのくらいあるんですか？30くらいはと思うんですが。30センチぐらい。はい。ちょうど30センチですね。ほぼ30センチです。このマンホール、外側から入って、こういう形で入ってたということになるわけですよね。そうですね。これはでも、ここでうまく体が折り曲がるのかどうかも分かりません。著しく狭い内容。直之さんはどんな状況下で死に至ったのであろうか。ここで我々のスタッフがこのトイレに入れるかどうかを実験してみたいと思います。ここに壁がありますんで、こっちから。そうですね、ここはずっと地面になってますね。じゃあまずマンホールを、受け取りましょう。浜からなんとか肩入った？肩は入りましたけど、これ以上ちょっと無理ですね。危ない。無理ですね。危ない。はい。じゃあ危ないで、ご苦労様。大丈夫。これ取れなくなっちゃうじゃん。これ取れない。いや、大丈夫。大丈夫？これまだ落ちて降りてから一旦降りよう。降りて。よいしょ。下抜けるでしょ。いや、下無理。多分抜けますよ。ちょっと待ってね。ちょっと待って。これはね、これもズボン履いてたんだよ、彼も。同じように。ズボンじゃ抜けないよ。上から取ってみて。上から。まっすぐ手上げて。まっすぐ手上げて。事故か殺人か、いずれにしても中に入るのは至難の業だ。この筋肉にも当たりますね。うわ、もう洋服の上からですけど、擦過傷っていうかもう擦れちゃいましたね。擦れちゃいました。事件の直前の直之さん、身長は 169.2 センチ、体重が 69.5 キロなんですが、僕は170の、体重が、65キロ。65キロということは4キロほど直之さんの方が重い、大きいということですから、だとするともっとこのマンホールから入るのは大変だってことですよね。そうですね。5年前の菅野直之さんの変死事件なんですが、こちらの警察ではどういう事件として扱ったわけですか？ですね、変死ですね、自然死でない、やっぱ何らかの犯罪にね関係あるのでないか、上司でないかと、その死因がわからないので変死体ということで、取り扱います、最初はね。その捜査の進展はどうだったんですか？捜査の結果はですね、結論から言いますと、自分の意
で便装に入って、で逃走したということで犯罪には関係ないというのが結論です。これは投資なんだと。投資なんだから解剖してみたって結果は同じだ。投資だ。だから解剖する必要はないよと。直之さんの司法解剖を依頼したのは警察ではないんですか？はい、違います。はい。司法解剖も見聞と同様、投資と寒いところに入ってたということですね。中に入ってから死んだというのは投資ということです。窒息でなくて寒さで亡くなったというのが死因です。他に何か体で異常な点とか、例えば傷とかそういうものはなかったんですか？特に、致傷に至るような傷はありません。ただ中に入って狭いということで、この肘とかですね、なんか触ったところは生活反応といいますかね、赤くなっていたということで、それは自分でぶつかってなったと思われます。誤ったでなくて自分の意思で入らなければ入れない状態です。Como falei antes, os moradores da vila acharam a versão da polícia muito mal contada, e nisso foram criadas diversas teorias. Umas parecem verídicas, enquanto que outras são absurdas. E eu contarei para vocês as teorias mais conhecidas sobre o caso. Primeiramente, é dito que Sugano e a professora A eram amigos e essa última estava ennoivado. Dizem que a professora A estava recebendo trote e o Sugano ajudou a resolver o problema. E ainda há boatos que os dois estavam tendo um caso extraconjugal. É dito que o pai da professora A era um policial com uma boa reputação da vila e que junto com ele estariam envolvidos com esse caso. A professora A havia tirado folga entre o dia 24 a dia 27 de fevereiro, tempo que o Sugano ainda estava vivo. Dizem que ela ficou esses dias ausentes para evitar qualquer suspeita, ou seja, a professora A e o seu pai já sabiam o que aconteceria e que aquilo tudo teria sido um teatro, desde o dia que a professora achou o corpo até o fim da investigação. E para completar, no dia que o corpo do Sugano estava sendo retirado, o pai da professora pediu para não tirar fotos, o que aumenta ainda mais as suspeitas. E por último, após a morte de Sugano, a professora e a sua família se mudaram para outra cidade. A terceira teoria, com duas versões, o Sugano teria sido assassinado a mando por razões políticas. Na primeira versão, o Sugano estava apoiando o atual prefeito da vila, mas ao descobrir que tinha coisa errada ali no meio, ele tirou todo o seu apoio e o prefeito, com medo do seu plano de reeleição ir por água abaixo, mandou assassiná-lo. E na segunda versão, o Sugano foi assassinado a mando pelo candidato rival, pois o Sugano tinha bastante influência e o candidato rival o considerava como uma pedra no sapato. Até hoje o caso está envolto de mistérios, como eu falei antes, mas muita gente acredita que foi homicídio e que o governo local está envolvido nisso. E inclusive, no dia 25 de maio de 1996 foi lançado um filme documentário somente em fita VHS chamado Barizogon, que tem até no YouTube, dirigido por Watanabe Fumiki, que entrevista os moradores da vila, inclusive a família do Sawano. E a história basicamente é só teoria de como Sawano morreu e o que rolava na vila na época, a corrupção. E vocês, o que acham que teria acontecido? Deem suas opiniões. E então o vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto muito com o like de vocês. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e até mais.